então a gente vai iniciar hoje a correção das nossas atividades que foi feita na semana passada, certo? Então o prazo se encerrou e a gente vai corrigir hoje as nossas atividades, ok? Então vamos para a primeira questão. Primeira questão, pessoal, ele fala o seguinte: o sistema digestório é fantástico. Uma máquina em pleno funcionamento, dentre onde ácidos, bactérias, enzimas e movimentos peristálticos ajudam na caminhada do dissolvimento do alimento com a absorção e eliminação desses nutrientes. Ao entrar no organismo, o alimento percorre a diferentes órgãos que sofrem várias transformações. Assinale a alternativa que descreve o local e a transformação correspondente. Então, quando a gente se alimenta, o primeiro local onde ele vai entrar para a dissolução do alimento é a boca. Eu falei que embaixo da língua existe o quê? Existe a saliva, onde tem enzimas e vai começar a fazer o quê? O processo de digestão do amido. Eu até fiz um desafio a vocês na aula passada. Coloca um pouquinho de amido de milho na boca. Quando você passar 3 minutos, você vai sentir ele pequeno doce. Porque a tua língua, ela registra no cérebro o doce. Então, no caso, na boca é onde acontece a primeira transformação do processo de digestão. Porque quando você está mastigando, por isso que é muito importante a mastigação. Você vai mastigar, vai produzir a saliva debaixo da língua, e aí essa saliva ela tem a enzima. E a enzima ela tem a função de dissolver os alimentos. Certo? Então quando você come um chocolate, ele derrete na boca devido à enzima. Quando você come uma bolacha de maisena, ela quebra a maisena e transforma em doce devido à enzima. E assim por diante, certo? Então, o primeiro processo que ocorre transformação é na boca. Então, a resposta tinha que ser essa daqui. Que acontece a digestão do amido através da quebra da molécula, através das enzimas, certo? As outras estão certas, mas no decorrer da caminhada. Mas a primeira que faz o processo de digestão é a boca. Tá certo? Então é por isso que foi colocada a boca, alternativa B. Certo? Mas ali ela muda, né? Lá no sistema do Google Formulários, ele muda a posição das questões. Mas quem colocou na boca acertou. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo que eu tiro a dúvida de vocês. Então aí na 2 ele fala o seguinte: a língua faz parte do processo de digestão em nosso organismo. A mesma leva informações para a hipófise, que está lá no meio do nosso cérebro, que registra tudo, é o nosso registro de informações do alimento que entrou, que saiu. Mas para isso tem que passar por quem? Pela língua, né? Por isso que eu falei, por isso que tem que mastigar, tem que comer e sentir passar pela língua para poder registrar na hipófise, que é o cérebro, certo? Então não é que tu tem desejo, o teu corpo, ele necessita de nutriente. E quem é que manda dizer, olha, tá na hora de você tomar água, porque na água tem um nutriente? É a hipófise. Mas para fazer o registro que você tomou água, tem que passar por onde? Pela língua. Então, o alimento está sendo introduzido no nosso organismo, né? Ele está relacionado ao sentido do paladar, onde são encontradas estruturas formadas por células e propriedades neurais que são capazes de perceber os diferentes tipos de sabores. O que é que eu falei para vocês? Que na língua, na frente, a gente tem pequenos botões gustativos que sente o doce. Dos lados, nós também temos esses pequenos botões gustativos, que você sente o quê? O salgado. E atrás você sente o amargo, né? Que é
também referente a os botões gustativos. Botões gustativos são pequenas células neurotransmissoras que mandam informação para o cérebro. Então são chamados botões gustativos, certo? O palato, me perguntaram o que era palato, né? Essa parte do céu da boca é chamado palato, certo? Mecanorreceptores, receptores mecânicos, né? Não entraria, né? Membrana gustativa, não. Tinha que ser botões gustativos, porque membrana é uma película por cima. Já os botões não, são as células que pegam a informação. E também não era corpúsculo de Pansini, certo? Ok? Então, próxima questão. Vamos lá, que a gente não pode perder muito tempo. Então, a resposta seria botões gustativos. Próxima. Quando ingerimos o nosso alimento, ele passa pela língua e os dentes, onde começa o processo da deglutição. Deglutição é quando você está comendo o alimento e ele vai quebrando-se na nossa boca, ele vai se desmontando. Ele vai formando um bolo alimentar para chegar lá no teu estômago, certo? O alimento é empurrado. Não, o bolo alimentar é empurrado pela língua, pela faringe, então segue para o esôfago. Às vezes o alimento entra na laringe, obstruindo assim a passagem de ar. Quando isso ocorre, a pessoa engasga. E em casos mais graves, a falta de ar pode levar à morte. Qual é o nome dessa estrutura responsável de impedir o alimento entre na laringe? Que é que eu falei para vocês? Que nós temos aqui tipo um canalzinho que se fecha e que se abre. E quem manda a informação para esse canal? Vem da língua, que vai para a hipófise, e a hipófise fala com o canal. Aí o que é que acontece? Eu estou comendo alimento sólido. Aí ele vira para um lugar. Aí agora eu estou bebendo água. Aí informa para o cérebro, que informa para aqui, para essa glândulazinha. Aí no caso seria o quê? Epiglote. Certo? Que é esse cânulozinho que eu falei para vocês. Que ele vira de acordo com o alimento. Se é sólido, ele entra pelo lugar. Se é líquido, ele entra pelo outro lugar. Então é chamado epiglote, né? Eu até falei, o soluço é o quê? Quando você come alguma coisa muito rápido, o teu cérebro não registra, e não registrando, ele dá defeito na hora de virar a epiglote. Aí você acaba tendo soluço, certo? Então, é por isso que tem que fazer a mastigação para o cérebro saber se é sólido, se é líquido, para poder passar pelo duto correto, pelo canal correto. E quem faz essa movimentação de abrir e fechar é a epiglote. O jejum ele já vem no intestino, pessoal, né? O quimo é o bolo alimentar, certo? Piloros são vasos que absorvem no intestino, certo? Que vai absorver o nutriente, certo? Então cardio também não tinha nada a ver. Então seria epiglote, certo? Ou epiglote, tem alguns que chamam epiglote, né? Vamos para a próxima. Aí a última questão. Nesse caso aqui, a nutrição é um dos principais fatores de um bom funcionamento do aparelho digestório. Por isso é essencial que o ser humano coma de forma equilibrada entre proteínas, carboidratos, e quando se come um cozido de batatas e a carne começa a ser digeridas, e carne começam a ser digeridas respectivamente aonde? Aí a gente tem que ver. Batata. Ele está perguntando aonde é batata e aonde a carne é digerida, né? Por que foi colocado na boca e no estômago? Porque batata é formada de amido. Amido é açúcar. O que é que eu falei no começo da correção? Se a gente botar um pouquinho de amido de milho, quem vai fazer a decomposição é quem? No caso é a saliva que tem na boca, porque tem uma enzima,
Se a batata é produzida com amido, ela tem açúcar, então quando você começar a mastigar a batata, as enzimas da boca vão soltar saliva. Não, a saliva vai soltar as enzimas na boca. E aí ela começa o processo de decomposição do alimento. Então a batata seria pela boca. Como a carne não tem esse negócio de açúcar, ela tem que ser dissolvida pelas bactérias e pelo ácido clorídrico, que se encontra onde? No estômago. Certo? Então, no caso, se a pessoa comer um cozido de batatas e carne, começa o processo de digestão pela boca e pelo estômago. Não pelo estômago e a boca, porque primeiro